Alô, você que me ouve nesse dia, Deus o abençoe. Eu sou o pastor Ivaí Cardoso e venho trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Eu gostaria de compartilhar com você algo que está registrado no livro de Jó, no capítulo 1, cujo texto nos diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam à casa um dos outros e faziam um banquete, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos ao fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava ele ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento ao lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, raspou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, não atribuiu a Deus falta alguma. Esse texto é muito lindo e rico. O livro todo de Jó é lindo e rico porque ele nos ensina lições preciosas. É possível que você já tenha ouvido aquela expressão que diz: esse rapaz, essa moça, esse homem, essa mulher tem uma paciência de Jó. É como se eu dissesse: Rafael tem uma paciência de Jó para comigo, para com alguns amigos, porque vemos qualidades e atributos
no Rafael, ou em outros homens, ou em outros amigos, que a gente sabe que podemos confiar, podemos destacar que ele é um homem separado, que ela é uma mulher separada, que ela é uma pessoa separada. Esse texto é lindo porque nos apresentam lições tremendas. Logo nesse primeiro capítulo nós temos uma história que poderíamos dizer uma história tristíssima de uma família que praticamente vem a falecer todos. E aí diz o texto que só sobraram alguns que trabalhavam na casa para contar a boa nova. E aí a gente pergunta, mas as boas novas não são sempre boas notícias? Nem sempre boas novas são as boas notícias. De acordo com esse texto, as boas novas que os empregados de Jó vinham trazer eram notícias de tristeza, de desânimo e de morte. Eu não sei qual ou quais têm sido as boas novas que você tem recebido. Pode ser que nesses dias agora de Covid-19, dessa pandemia, as notícias que têm chegado até ao seu ouvido, à sua mente, ao seu coração, tenham sido palavras desanimadoras. Ao lermos o texto de Jó, nós podemos fazer uma contextualização dizendo: esse texto está bem atual para os dias de hoje. Era pós-moderna, século XXI, Rio de Janeiro, Brasil, mundo, onde em cada instante ouvimos: morreu um, morreu dois, morreram tantos mil, morreu um amigo, morreu um vizinho, morreu um conhecido, morreu um pastor, morreu um ateu, morreu outro de outras religiões. E as novas são más nesse dia. Mas o texto de Jó também nos apresenta lições interessantes, que muitas vezes nós, ao lermos, nós não nos percebemos. A primeira lição que eu gostaria de falar desse primeiro capítulo do livro de Jó é que Deus esteve, está e sempre estará no controle. Porque uma das perguntas que muitas vezes eu ouço é: onde está Deus diante dessa pandemia? Onde está Deus diante da morte do meu amigo, da morte do meu irmão, da morte do meu pai e da minha mãe? Respondo-lhe no mesmo lugar de sempre: no controle de tudo, acima nos altos céus. Mas muitas vezes eu que não parava para ouvi-lo, eu que não parava para ler a Bíblia, por N motivos, por N situações, agora eu questiono Deus. É possível que algumas pessoas estejam ou estivessem vivendo como se Deus não existisse. Mas quando acontece alguma coisa dessa natureza, de morte, de pandemia, a pergunta é: onde está esse Deus? E eu digo: no mesmo lugar de sempre. Ele está no céu, mas ele também está no meu coração. Aprendemos com esse texto de Jó de que Deus está no controle e nada acontece sem a sua permissão. Diz que Satanás rodeou a terra, encontrou a Jó, apresentou-se diante de Deus e começou a questionar de Deus que Jó só era o homem que era porque ele tinha as benesses que Deus havia lhe dado. Porém, esse texto diz que Satanás poderia tocar em tudo, menos na vida de Jó. E é interessante que muitas vezes nós achamos que Deus perdeu o controle da vida. É interessante que nós algumas vezes achamos que Deus perdeu o controle do mundo. Deus continua no controle, Deus continua no centro, mas as pessoas estavam tão distantes uma das outras, interessado apenas no seu ganho, interessado apenas no seu ter, que muitas vezes esquecem de Deus, esquecem do seu próximo e esquecem que no sopro Deus pode nos dar a vida e no sopro Deus pode tirar a nossa vida. Mas esse texto também nos apresenta lições lindas. A segunda lição que eu gostaria de falar desse texto é que Jó nos ensina que mesmo passando por todas as perdas que teve, perda dos bens, a perda dos seus animais, perda das casas dos filhos e a perda dos filhos, ele nos dá uma lição linda. Ele nos diz: Deus me deu
Deus me tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Terceira lição que eu gostaria de compartilhar é uma pergunta que eu lhe faço. Será que você, como Jó, poderia dizer: Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja o nome do Senhor? Só quem pode fazer uma declaração dessa é alguém que tem a oportunidade de conhecer um pouco mais acerca desse Deus. Só pode fazer uma declaração dessa quem entende que a sua vida, a vida de seus filhos, a sua casa está nas mãos do Senhor. Ser do Senhor, estar em uma igreja, N denominações, não nos impede de ter momentos difíceis, de passar por crises. As crises, elas são inevitáveis, elas vêm. Elas podem ser financeiras, existenciais, relacionais. Eu não sei qual dessa você está passando, mas uma coisa eu digo: Deus continua no controle. E o que fazer diante dessa situação? O que fazer diante desse quadro? Adore a Deus, busque a Deus. Ele continuará lhe fortalecendo, Ele continuará lhe assistindo, Ele continuará sendo aquele que está com os ouvidos atentos quando quando nós clamamos a Deus para que Ele nos responda. Que nesses dias você possa confiar em Deus. E assim como Jó disse: Deus me deu, Deus me tirou, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Senhor, visita essa pessoa que me ouve e que me vê. Esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente que não está entendendo nada do que está acontecendo. Mas uma coisa nós temos a certeza e aprendemos nesse texto: Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle de nossas vidas, Deus está no controle ainda de tudo. Por isso, conforta esse homem, essa mulher, esse pai de família, esse jovem, esse adolescente, e que ele possa buscar em Deus e poder dizer que Deus continua sendo aquele que está ao seu lado. Por isso, ser com esse irmão, com essa irmã, com esse homem, com essa mulher, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.